Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Se só tu tens palavras de vida, onde habitarei se não for na tua presença? Em ti encontrei o perfeito amor, em ti encontrei o perdão, do medo e da morte hoje livre estou, guardado em teu coração. Amados estou,
O meu título é Somos Cooperadores de Deus. Eu e você, nós somos cooperadores de Deus. Amados, muitas vezes nós esperamos a intervenção de Deus em alguma área da nossa vida. Nós esperamos um milagre de Deus em alguma área da nossa vida. Aliás, a gente até canta, hoje o teu milagre vai chegar, e a multidão vai lá e o milagre não chega, né? E fica chateado, e fica frustrado, eu não vou mais na igreja, porque Deus não me ama, porque Deus não olha para mim, né? Muitos crentes dizem assim, não, Deus vai fazer a obra, ou Deus vai abrir a porta. Ele não vai fazer a obra, Ele não vai abrir a porta, Ele não é porteiro, Ele não é peão de obra, Ele não vai fazer, Ele não vai fazer. Uma verdade que temos que aprender é que na nossa vida cristã, na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, Deus trabalha em parceria conosco. Nós trabalhamos com Deus e Deus trabalha conosco. Se o crente entender isso, acaba toda a frustração de expectativa, de expectação. Acaba toda a frustração. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos cooperadores de Deus. Isso mesmo. Existe, como eu disse, muitos cristãos amados que estão esperando Deus fazer algo por eles. E na verdade Deus está esperando que esses cristãos façam algo. Para que haja essa cumplicidade, esse sinergismo. Por isso nós necessitamos aprender a trabalhar em cooperação com Deus. Olha o que a Bíblia diz, Paulo escrevendo a carta dele aos gregos da igreja de Corinto, ele diz assim, nós somos cooperadores de Deus, como cooperadores de Deus, diga comigo, cooperadores. Aí Paulo continua, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Eu estou na graça, e você cruza os braços e cai na desgraça. Paulo diz assim, somos cooperadores de Deus. Então, não receba a graça de Deus em vão. Paulo diz, cuidado, passa alfa, cuidado, preste atenção. A palavra grega traduzida aqui por cooperador é a palavra sunergel ou sunergel, que são duas palavras, sun e ergel, que significa trabalhar junto, ajudar um trabalho, ser parceiro no labor, juntar forças com, cooperar, somar. Quando Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus, ele está dizendo que nós somos aqueles que trabalham juntamente com Deus, somos aqueles que somam com Deus, somos parceiros no labor, juntamos forças com Deus Pai, aleluia. Uau, pastor, o senhor está trazendo um cenário novo para mim. Agora eu estou percebendo algumas coisas. Eu estou há 1 ano esperando uma resposta de Deus e não vem, estou há 2 anos esperando um milagre e não vem. Então agora eu estou entendendo que nós somos cooperadores, cooperamos com Deus. Você já pensou no privilégio que é trabalhar com Deus? Você trabalha no reino de Deus, ou na obra de Deus, e Deus trabalha juntamente com você também nos seus projetos. E isso só pode ser feito aqui na terra, enquanto nós estamos aqui. Quando nós deixarmos esse corpo físico, não tem mais como cooperarmos com Deus. O dia que se chama hoje, é agora. É agora. Olha esse texto de João. Jesus ressuscitou dentre os mortos, encontra com os discípulos, e ele diz para os discípulos dele, eu e você, para mim, ele diz assim, paz seja com vocês. Opa, alguém recebe. De novo, Jesus disse, paz seja com vocês. Aí ele diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Olha, amados, que coisa impressionante. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos enviou para trabalharmos e também nos deu o Espírito Santo de Deus para trabalhar juntamente conosco, em parceria. O nosso trabalho aqui, um dia, como eu disse, acaba, por isso nós temos que somar com Deus agora, já. Podemos encher as nossas mãos de boas obras agora, já. O mistério de trabalharmos com Deus é que não pensamos em nós mesmos. Nós vamos trabalhar para Deus. Estamos trabalhando com Deus. Aí fazemos isso em amor. O oposto
O antônimo de amor não é ódio. O que é o contrário de amor? Ódio. Não, não é ódio. O contrário de amor é egoísmo. O antônimo de amor é egoísmo. E quando eu entendo que eu trabalho com Deus, Deus trabalha comigo, fazemos essa parceria no projeto que estamos executando, pronto, eu saio do centro da cena. Eu agora estou em unidade com Deus. Como que eu coopero com Deus? Você recebe a palavra de Deus, você crê na palavra de Deus, você declara a palavra de Deus, você pratica a palavra de Deus, e aí esse sinergismo gera resultado. Depois dessa pequena introdução, meu primeiro ponto é: basta a palavra de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 5 nós temos uma história, nós temos uma narrativa linda, que fala exatamente disso: trabalhar sozinho ou trabalhar em cooperação com Deus. O que acontece quando trabalhamos sozinhos e o que acontece quando trabalhamos em parceria, em cooperação com Deus. Vamos ler, por gentileza, Lucas 1, de 1 a 7, que diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e vocês sabem, são alunos da FATEM, né? Vocês sabem que o lago de Genezaré é o mesmo mar da Galileia. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, a ministração de Jesus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe. E Jesus, e Deus, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, tendo acabado de ensinar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão Pedro respondeu: Senhor, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Jesus Cristo está junto do mar da Galileia, uma grande multidão se aproxima dele, e ele vai se afastando, não tinha mais, porque as águas já estavam molhando o calcanhar dele. Ele vê os 2 barcos, ele entra num dos barcos, faz um púlpito, faz uma plataforma naquele barco, e dali ele ensina. Pedro e seus amigos estavam ali do lado, lavando as redes, porque trabalharam a noite toda tentando pescar alguma coisa, mas o texto diz que eles não pegaram nada. Eles estavam atravessando uma crise muito importante. Eles tinham uma empresa de pesca e estavam com dificuldades, não conseguiam pescar, consequentemente não tinha produto para vender, eles não conseguiam fazer girar o seu negócio. Mas neste momento, então Jesus entra em cena. Queridos, muitas pessoas pensam, muitos cristãos pensam: nós não podemos misturar esse negócio de igreja com empresa. Nós não podemos misturar esse negócio, não. Muitas pessoas dizem: assunto como igreja, Bíblia, Jesus Cristo, são coisas totalmente separadas dos negócios, daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa profissão. Alguns inclusive dizem: igreja é igreja, empresa é empresa, pastor é pastor, empresário é empresário. Será? Será? Esse texto mostra que essa dicotomia, esse divórcio, essa separação entre secular e sagrado não existe. Porque eu li agora há pouco que Jesus, depois da ressurreição, ele disse para mim e para você: eu os envio ao mundo. Queridos, a diferença imensa entre Adão ter vindo para a terra, ter vindo para o mundo, e nós, é uma diferença enorme, porque Adão ele foi expulso da presença de Deus e veio para o mundo. Eu e você estamos aqui porque fomos enviados por Cristo Jesus. Percebe a diferença? Então nós precisamos deletar, apagar esse pensamento dessa separação, dessa dicotomia.
O verso 3 diz assim: ele entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Jesus pediu para entrar no barco de Pedro. Jesus Cristo estava atendendo uma multidão e necessitou da ajuda de Pedro. Ah, pastor, mas ele não podia ficar sobre as águas, em pé e pregado ali? Claro que podia. Mas ele está aqui facultando, abrindo a possibilidade de Pedro ajudá-lo. Você pode imaginar comigo? Pensa comigo. O Criador do universo. A Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez, pedindo ajuda para você. Pedindo ajuda para nós. Posso usar o teu barco? Eu preciso do barco. Isso significa que Jesus usa agora a estrutura de Pedro, a sua empresa, para ele, Jesus, pregar o Evangelho. Agora então Pedro está cooperando com Jesus Cristo, enquanto Jesus Cristo está ensinando, pregando. Amado, se você permitir Jesus Cristo querer entrar também na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, Jesus Cristo quer entrar nos seus estudos, no seu ministério, no seu lazer, nos seus sonhos. Jesus Cristo quer cooperar com você. Aleluia. Depois que Pedro permitiu que Jesus usasse o seu barco, agora Jesus entra na rotina da empresa de Pedro e dos amigos de Pedro. Jesus pede para ir pescar com Pedro. Pedro, quero pescar com você. Jesus pede permissão para cooperar com Pedro. Jesus pede para Pedro levar ele no setor de produção. Aonde que é o seu setor de produção, Pedro? É no mar. Então vamos ali onde as águas são mais fundas e vamos pescar. Percebe? Pedro coopera com Jesus, emprestando o barco. Agora Jesus disse: eu não vou ficar devendo essa para você, Pedro. Eu não vou ficar obrigado. Eu vou trabalhar juntamente com você, eu vou cooperar com você. Vamos pescar. Aleluia. Olha o versículo 4, tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Pedro ficou relutante, é claro, pois ele pensou: o que esse rapaz que usou meu barco entende de pesca? Lembre-se, era a primeira vez que Pedro estava vendo Jesus. Eles não se conheciam. Este é o primeiro encontro entre eles. Por isso Pedro não podia aceitar de pronto a ajuda de Jesus. Vamos pescar. Ele pensou: deve ser um turista que está passando por aqui. Aqui só se pesca de noite, ninguém pesca na manhã do dia. E agora ele está dizendo: vamos pescar. Eu tenho uma resposta para ele. Eu vou orientar esse rapaz. Muitos cristãos ainda pensam assim. Como eu disse, alguns pensam o seguinte: o que o pastor entende de produção? O que o pastor entende de... eu sou um médico cirurgião, o que o meu pastor entende de cirurgia? Não entende de nada. Será que não? Não, eu sou um grande engenheiro, um grande arquiteto, tenho grandes projetos, eu não vou compartilhar com o meu pastor, porque o que o meu pastor entende disso? Ele não entende nada. Será que não? Será que não entende? Eu já contei essa historinha para vocês, deixa eu repetir. É bom envelhecer, né? Você tem história para contar. Senta que lá vem história. Um pastor começou a congregar conosco. Nós éramos ainda um grupinho pequeno aqui. E ele foi colocado num grupo familiar. E o líder do grupo familiar dele era semi-analfabeto, não conseguia ler a carta do grupo familiar. O líder pedia para alguém ler, falou: irmãos, eu não consigo ler, eu não sei ler direito e tal. Quando o pastor entrou nesse grupo e viu que o líder dele era semi-analfabeto, disse: o Pio está aprontando para cima de mim. Onde já se viu me colocar aqui num grupo desse? Meu líder não conhece nada de Bíblia. E ficou todo peito de pomba, todo orgulhoso. Pastor orgulhoso? Sim, orgulhoso. Todo soberbo. E esse pastor precisava resolver uma questão. E ele
Entra no grupo calado, sai do grupo mudo, 1 semana, 1 mês, 2 meses, 6 meses. Até que um dia ele estava tão preocupado com aquela situação que no grupo ele falou assim: escuta, eu quero oração para essa situação. Aí o líder diz assim: eu oro, irmão, eu oro. Aí mais pessoas compartilharam alguns motivos de oração. E quando ele foi, ela falou: pastor, o que é mesmo que você tinha pedido? Eu já esqueci. Qual é o motivo de oração? Aí o pastor repetiu para ele, falou: o que? Vou orar. Em 24 horas, esse pastor recebeu a resposta, recebeu a solução do seu problema. E ele ficou assustado. Ele falou: mas esse irmão, esse meu líder aqui, fala um português tudo errado, não sabe ler, não é analfabeto, e como que ele fez uma oração em 24 horas, resolveu um problema de 5 anos que eu estava esperando resposta? Percebe? Muitos cristãos ainda pensam assim. Mas o que um pastor entende de RH, de marketing digital, de endomarketing, de chão de fábrica, de comércio exterior, de importação, de exportação, de câmbio, de concorrência, de alíquota, de compliance, de transporte, de logística? O que o meu pastor entende disso? Aquele que habita na vida do seu pastor, do seu líder, é mestre dos mestres nessas áreas que você precisa de resposta. Aleluia! É assim. Ele disse: eu os envio ao mundo, soprou sobre eles o Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade e nos ensina todas as coisas. Precisamos aprender essa cumplicidade, estabelecer esse sinergismo, essa parceria. O versículo 5, Pedro respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. É como se Pedro quisesse ensinar Jesus Cristo sobre crise. Em outras palavras, é como se Pedro dissesse: Jesus, já usamos toda a tecnologia disponível para pescar. Nós temos o melhor radar, o último lançamento, o melhor GPS. Já estamos usando aquele satélite todo exclusivo para pesca. As nossas redes têm uma tecnologia com sensores, e a gente percebe onde estão os cardumes de peixe. Aliás, o nosso barco, ele é movido a vela para não poluir as águas do mar da Galileia. Jesus, é o seguinte: nós estamos na vibe do ecologicamente correto. Inclusive os nossos funcionários, Jesus, já fizeram todos os cursos de neurolinguística. Inclusive agora eles estão se especializando em metaverso Mestre, já trabalhamos toda a noite e não apanhamos nada. O que o grande empresário Pedro não tinha até aquele momento era Jesus no barco dele e uma palavra de Jesus. Era isso que Pedro não tinha. Ele tinha tudo, mas ele ainda não tinha Jesus no barco. Ele ainda não tinha cooperado com Jesus até aquele momento. E ele também não tinha uma palavra do Senhor Jesus. Pedro estava vivendo sem a cooperação de Deus. Pedro e seus amigos trabalharam a noite inteira e não apanharam nada porque não trabalharam juntamente com Jesus. Mas no momento em que Pedro permitiu que Jesus Cristo entrasse no seu barco, no momento em que Pedro coopera com Jesus, emprestando o seu barco, agora Jesus coopera com Pedro, dando-lhe uma palavra, e agora tudo mudou. Simples assim. Neste momento, você deve estar pensando: pastor, eu preciso também de uma palavra na minha vida. Pastor, agora estou entendendo. Essa palavra de 2 Coríntios 5,17 é para mim e para você. Portanto, você que está em Cristo, você é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. A palavra para você é o seguinte: comece a olhar para frente, comece a olhar para essas coisas novas que Deus está colocando diante de você. Ei, apague essa memória de frustração, de fracasso, de derrota, de cansaço, de abatimento. Não vai dar certo, foi traído pelo meu sócio, foi traído pelo funcionário, foi isso, foi aquilo. Acabe com essas coisas. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Existem coisas novas sendo liberadas sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus.
Jesus. Aleluia! Olha esse texto que nós temos repetido tantas vezes aqui, Salmo 1:3. Esse texto fala da sua identidade. Você é assim, você é uma árvore plantada à beira de águas correntes, e você sabe que essas águas correntes é o próprio Senhor Jesus. O texto diz que você dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo que você faz prospera. Comece a sua atividade no dia a dia, comece o seu labor, as suas tarefas, cooperando com Ele, porque você sabe que existe essa palavra dEle sobre você. Ei, tudo que você faz prospera, tudo que você faz prospera. Creia nessa palavra, agasalhe essa palavra. Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Diga assim: confiar. Mais uma vez, confiar. Quando você confia, você tem paz, você está em sossego, em tranquilidade, você espera no Senhor com calma, com tranquilidade. Isaías 40:31 diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Ei, correrão e não se cansarão, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Ei, não, eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou exaurido. Não é essa a palavra de Deus para você. Não é essa a palavra de Deus para você. Ah, pastor, estou entregando o grupo familiar porque estou cansado. Não é essa a palavra de Deus para você. Não é. A palavra de Deus para você é: você renovou as suas forças, você vai subir com asas como águias, você vai correr sem se cansar, você vai caminhar sem fatigar. Esta é a palavra de Deus. A palavra liberada, ela pede fé e aceitação. Lambano, pegue. Portanto, receba, creia e comece a declarar essa palavra. Você é o primeiro e o principal profeta sobre a sua vida. Você não precisa esperar que ninguém venha profetizar sobre a sua vida. Você pode profetizar a palavra de Deus sobre a sua vida. Meu Deus, acabei de fechar algumas igrejas. Vem aqui receber uma palavra, tem uma palavra de Deus. Tem uma adivinhação aqui para você, está amarrada em nome de Jesus. Abraça a palavra de Deus e pronto. O meu segundo ponto, para não cansar muito você, cooperar com a palavra de Deus. Você já pensou que quando você traz o seu dízimo, a sua oferta, você está cooperando com Deus? Já pensou nisso? Você já pensou que quando você se engaja em alguma tarefa, em alguma obra, alguma atividade na igreja, você está cooperando com Deus? Amados, devemos dar passos, devemos demonstrar que somos cooperadores de Deus. Não podemos somente dizer, devemos também agir em cooperação com Deus. É claro que enquanto somos crianças espirituais, não podemos cooperar com Deus. Tem cristãos que ainda são crianças, aí ele não consegue cooperar. Por quê? Porque criança só quer receber. Criança não coopera. Criança só diz assim: o que eu vou receber hoje? Qual é a bênção de Deus para mim? O que a igreja vai me dar? O que você vai me dar? O que você vai me dar? Isso é criança. Pastor, mas eu conheço gente assim, crente assim, tem 40 anos de idade e pensa assim: 40 anos criança. Aleluia, que silêncio legal. Mas uma das marcas de que já amadurecemos espiritualmente é a nossa disposição em cooperar com Deus. Pastor, conte comigo. Pastor, eis-me aqui. Pois quando cooperamos com Deus, nas cenas seguintes dessa minha mensagem, nós vamos aprender que Deus dá a palavra dEle, e juntamente com a palavra vem todo o poder que a palavra contém. Saber conscientemente que Deus quer cooperar conosco em todo o tempo é um pré-requisito para nunca duvidarmos de Deus. Saber que Deus me ama profundamente é um pré-requisito para nunca me abater, mesmo diante de algumas dificuldades. Você pode pensar: agora que eu entendi que eu posso cooperar com Deus, como é que Deus coopera comigo? Como se dá então essa sinergia? Como podemos trabalhar juntos? Deus coopera conosco liberando, dando-nos uma
a palavra dele. É assim. E Deus sempre quer liberar uma palavra para nós. Palavra específica para cada momento, para cada situação, Ele tem uma palavra. Olha o versículo 5 desse mesmo texto de Lucas. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, agora que eu tenho uma palavra, agora que o Senhor disse, então eu vou lançar as redes. Agora que eu tenho uma palavra, Senhor, eu vou agir. Pedro entendeu que Jesus Cristo estava cooperando com ele, dando-lhe a palavra. Agora Pedro recebe a palavra de Deus, agora Pedro entende que Jesus Cristo está cooperando com ele, agora Pedro entende que não está mais sozinho, pois ele tem uma palavra específica de Deus. Ei, Jesus disse: Pedro, vamos pescar. Aleluia. Eles trabalharam sozinhos a noite inteira e não obtiveram resultados. Mas agora eles receberam a palavra de Deus que coopera com eles, e por isso os resultados são extraordinários. Os resultados são maravilhosos. Se você puder, se você tiver liberdade, diga comigo assim: eu recebo a palavra de Deus em minha vida. Eu sou um cooperador de Deus. Deus coopera comigo. Por isso, os meus resultados são extraordinários. São extraordinários. Aleluia! Sim, Deus! Aleluia! Mas pastor, se eu estou passando por um momento difícil, mesmo assim eu devo cooperar com Deus? É aí que você demonstra confiança. Pedro estava passando por um momento difícil e ele empresta o barco dele. Ele cedeu o barco dele. Nesse momento difícil, nós cooperamos com Deus, ofertando algo para Deus, recebendo depois a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus e fazendo aquilo que a palavra de Deus está pedindo para fazermos. Vejamos mais um exemplo para consolidar esse valor espiritual dentro de nós. Segunda Reis, nós temos uma história linda, 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 linda. A história de alguém que sabia que Deus é bom em todo o tempo. E que sabia que Deus a amava profundamente, não importando as adversidades. Esse texto fala da história de alguém que coopera com Deus em qualquer situação. Vamos ler, 2 Reis 5, de 1 a 4, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pelo seu rei. Pois por meio dele, por meio de Naamã, Deus, o Senhor Deus, dera vitória à Síria, mas este grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, mais ou menos 12 anos, e ele levou para ser escrava da sua esposa, da mulher de Naamã. Naamã levou ela, o general levou ela como escrava. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o rei o que a menina israelita dissera para sua mulher. Olha o que essa menina diz: que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, e ele pode me curar. Amados, veja esse quadro comigo. Uma menina de 12 anos, vivendo alegremente na sua pequena cidade, quase fronteira com a Síria. Vivendo ali com seus pais, com seus avós, com seus amigos, indo para a escola, brincando, uma vida quase bucólica do interior. E de repente, alguém grita: ei, estamos sendo atacados. Vem ali um grande exército inimigo, invade a sua cidade, começa a destruir tudo, começa a queimar as casas, queimar tudo, e começam a matar os homens, as mulheres, roubar todos os animais que haviam ali, pegar as crianças, os jovens e levar como escravos. Um dia de fúria do exército sírio contra esta região de Israel. Eles levaram as crianças para serem cativas, escravas.
Essa menina que o texto diz que foi arrancada do seio da sua família, levada da sua pátria para ser escrava na casa do homem que comandou a destruição de tudo aquilo que ela amava. Naamã destrói tudo aquilo que dava alegria de viver a essa garotinha. Essa menina hebreia vai trabalhar na casa dele como escrava. Ela viu seu avô ser morto, seu pai, sua mãe. Ela viu seus coleguinhas serem mortos. Agora ela está numa outra nação, com uma outra língua, com outro costume. Ela não podia dizer, mamãe, eu queria comer isso. Não tinha mais como pedir. Não tinha mais a mãe. Ei, se somarmos aqui todas as nossas dificuldades, todas as nossas lutas, somar todas, não chega na metade da dificuldade dessa menina. Imagina o quadro. Agora então, vivendo ali entre um povo estranho, uma língua estranha, costumes diferentes do seu, e de repente, passa-se os meses, ela começa a aprender a língua, ela já começa a se comunicar um pouquinho, lavando, passando, esfregando, cuidando, como escrava. Ela ouviu ali na casa de Naamã, onde ela trabalhava, que ele, o general, estava leproso. E você sabe que naqueles dias a lepra não tinha cura, a lepra matava. Se fosse eu, no lugar daquela menina, se fosse você no lugar daquela menina, você teria feito assim, juntamente comigo. Yes! Glória a Deus! Esse camarada aí, ele tem que pagar pelo que fez. Eu sabia que Deus ia tardar, mas ia esmagar ele um dia. Eu quero ver ele apodrecer de lepra. Ele matou meu pai, minha mãe, ele matou os meus amigos, meus avós, ele destruiu tudo aquilo que eu amava. Agora Deus está pesando a mão. Deus, esmaga, Deus. Oh Deus, eu declaro, esmaga ele, Deus. Foi isso que ela fez? Ela decidiu cooperar com Deus. Uau! Ela, sabedora de que Deus a amava profundamente e que Deus é bom em todo o tempo, prontamente se dispõe a ajudar, a socorrer esse general sírio, dizendo que em Israel tem um Deus amoroso, bondoso e poderoso, e que em Israel tem um homem, um profeta de Deus, que poderia curá-lo desse mal incurável que era a lepra. Amados, quando nos relacionamos com Deus com base em quem Ele é, e não naquilo que Ele faz, pode fazer, deixa de fazer, mas em quem Ele é, nós iremos sempre cooperar com Ele, sempre com confiança falaremos bem de Deus, sempre bendiremos Deus, sempre descansaremos na palavra de Deus, sempre cooperaremos com Ele. Como eu disse, ao invés dessa menina se alegrar, ao invés dela se alegrar com a dor daquele que era o causador da sua dor, ao invés dessa menina se alegrar com a tristeza do seu algoz, ela prontamente oferece socorro, oferece solução para a dor do general Naamã. Me ajude aqui. Vamos colocar um nome nessa menina? Que tal se nós colocássemos o nome dela de Confiança? Quem é essa menina, Pio? É a confiança em Deus. Como nós confiamos em Deus, nós sempre estamos à disposição para cooperarmos com Deus. A gente não coloca pré-condições, pré-requisitos. Se Deus me der o terceiro carro, aí eu vou nos cultos. Ah, se Deus me der uma casa bem pertinho da aba, aí eu vou me envolver no ministério. Não. Confiança em Deus. Confiança em Deus. Senhor, eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para cooperar. Pois a confiança em Deus sabe que Deus é bom em todo o tempo. A confiança em Deus não pergunta por quê ou para quê. A confiança em Deus diz, Senhor, eis-me aqui. A confiança em Deus sabe que vale a pena confiar nele o tempo todo. A confiança em Deus me impele, me move a ser cooperador dele. A confiança em Deus me impele a
crer na palavra de Deus. A confiança em Deus me impele a praticar a palavra de Deus. Aleluia! Venha comigo nas cenas dos próximos capítulos, 2 Reis 5, 9 a 14. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado pela lepra e me curaria da lepra. Ficou indignado. Não são os rios Abana e Farfar, 2 rios lá de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Esse rio barrento, esse riachozinho chamado Jordão? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado lá? E foi embora dali furioso, indignado. Mas os seus servos lhe disseram para Naamã, para o general: general, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Aleluia! O que o general sírio necessitava era cooperar com a palavra de Deus falada pela boca do profeta Eliseu. Cooperar como? Vá e mergulhe 7 vezes no Jordão, só faça isso. Assim como Pedro, Naamã também questionou a palavra de Deus. Assim como nós, muitas vezes, duvidamos e questionamos a palavra de Deus. Lembre-se, Deus coopera conosco dando-nos a sua palavra, e nós cooperamos com Deus crendo e fazendo o que a palavra dele diz. Aleluia! Mas Pedro e também o general Naamã necessitavam apenas de uma palavra de Deus em suas vidas, e depois cooperar com a palavra, praticar a palavra, fazer o que a palavra dizia, para receber o que a palavra continha. Quando Naamã entende que necessitava cooperar com a palavra de Deus, então ele agiu. O versículo 5 diz assim: assim ele desceu ao Jordão. Queridos, ele diz: olha, eu sou um general, eu sou um homem muito importante na Síria, sou um guerreiro, vencedor, conquistador. Eu imaginava que chegando aqui, diante da casa do profeta Eliseu, ele sairia, ele ficaria em pé diante de mim, ele iria mover a mão e orar, e falar com o Deus dele, ele iria fazer alguma coisa assim, sabe? Eu acho que Eliseu era um canelinha de fogo. Eu acho que ele ia fazer, sabe, umas piruetas. E aí então eu ia sentir um arrepio. Aí então alguma coisa ia acontecer. Nenhum agito, nenhum grito, nenhuma cambalhota, nenhuma cuspideira, nada substitui o poder que existe na palavra de Deus. Simples assim. Pio, mas você não é uma canelinha de fogo? Eu sou, as duas são canela de fogo. Eu gosto do reteté, eu gosto do fogo, eu gosto disso. Mas queridos, isso tem que estar sujeito à palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus é Deus. Precisamos entender isso. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme o homem de Deus havia lhe dito, e ele ficou purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. Naamã mergulhou 7 vezes, conforme a palavra de Deus, e foi completamente purificado. Você pode imaginar a luta, o embate na alma, na mente desse homem? Ele desce lá, no Rio Jordão, é um riachozinho o Rio Jordão. E aí ele diz: puxa vida, que papelão é esse, hein? Desce uma vez e mergulha. Olha, leproso. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ele pensa em desistir, diz: não, eu vou embora, eu vou sair daqui. Não, só falta mais 3 mergulhos. Se ele tivesse desistido na 6ª vez, ele seria um leproso molhado.
mas porque ele foi até a 7ª vez, ele se transformou num homem purificado, cooperador com Deus. Ele foi até o fim, ele foi e fez o que a palavra de Deus estava dizendo, ele se dispôs, e a palavra de Deus diz que ele foi completamente purificado. Amados, nós somos cooperadores de Deus, e Deus libera a palavra dele que coopera conosco, e a palavra dele não volta vazia. Você pode estar pensando: eu necessito de uma palavra de Deus na minha vida, Pi, eu preciso de uma palavra na minha vida. Então fique em pé, por gentileza. Hebreus capítulo 10, 23 diz assim: retenhamos firme a confissão, retenhamos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel na sua palavra. E a palavra de Deus diz aqui em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, para que você seja preservado, irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama, Ele é fiel e Ele fará isso. Ele está trabalhando no seu espírito, Ele está trabalhando na sua alma, Ele está trabalhando no seu corpo, Ele está gerando a santificação em toda a existência do seu ser. Isaías 43, 2 diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão você, você não vai se afogar. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não se deixarão em brasas, não se tornarão em brasas na sua vida, você não se queimará. Ou seja, ele está dizendo: pare de prestar atenção no rio, pare de prestar atenção no fogo, pare de dizer que você está com problema, pare de narrar as dificuldades, porque nada disso vai destruir você, nada disso vai vencer você, isso não vai sucumbir você, você vai sair do outro lado ileso, porque nenhuma arma forjada contra a sua vida irá prosperar, diz o Senhor. Ele coopera com você, Ele coopera conosco. Aleluia! 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou à sua eterna glória, meu Deus, o Deus de toda graça que te chamou para a glória eterna, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Aleluia! Esses dias estava atendendo uma pessoa, e ele compartilhando ali algumas dificuldades, começou a chorar, e de repente veio dentro de mim uma vontade de dar risada. Eu falei: meu Deus, ele está chorando, e se eu der risada ele vai se escandalizar. Mas o pastor não sentiu compaixão de mim. Enquanto eu estou chorando, ele estava dando risada, e eu tentando me segurar. Falei: Espírito Santo, por que eu quero dar risada? Ele falou: não é você, sou eu. Mas por que? Diga para ele que daqui a pouco, daqui a uns dias, você e ele, todos os meus, estarão caminhando em ruas de ouro. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, amados, agora somos filhos de Deus. Você não é pouca coisa, você é filho de Deus, filha de Deus. Ainda não se manifestou completamente, não se evidenciou completamente o que havemos de ser, mas sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Somos co-herdeiros com Cristo Jesus, somos herdeiros de Deus. Queridos, esta é a verdade, esta é a palavra. Está na hora de você levantar a sua cabeça, está na hora de você cooperar com Deus, está na hora de você parar de parar, está na hora de marchar, de avançar. Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu coopero contigo. As circunstâncias não vão me parar, porque eu recebo a tua palavra na minha vida, e a tua palavra não volta vazia. Aleluia. Levante a sua mão se for possível. Pai, obrigado, Pai, porque nós somos cooperadores do Senhor.
Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui não para fazermos aquilo que queremos, mas estamos aqui para cumprirmos, ó Deus, o propósito, o plano do Senhor para as nossas vidas. Pai, obrigado. Obrigado, ó Deus, pela vida do meu irmão, da minha irmã, aqueles que nos acompanham pelo rádio, aqueles que nos ouvem através das mídias sociais. Pai, nesse momento que esta palavra de vida, esta palavra que não volta vazia, esta palavra que transforma, esta palavra que destroça os grilhões, as amarras, ou toda estratégia do inferno, que essa palavra se cumpra, Senhor, nas nossas vidas por inteiro, agora em nome do Senhor Jesus. Pai, nós vamos nos levantar em fé, nós vamos marchar em fé, nós vamos caminhar segundo a Tua palavra, vamos viver a luz da Tua palavra, porque nós somos cooperadores do Senhor, nós somos filhos amados, e não importa as estratégias do inferno, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e por isso, Pai, nós adoramos o Senhor, nós bendizemos o Senhor, nós celebramos o Teu santo nome, aleluia! Sim, Deus!